Olá a todos, continuando então agora o nosso curso, nós vamos agora modelar a parede de vidro realmente do nosso projeto. Nós terminamos a aula passada configurando algumas coisas e visualizando algumas coisas sobre esse tipo de família de parede chamada de parede de vidro ou parede de cortina. Vou apagar aqui e agora vamos fazer aqui essas que nós temos, ó, uma atrás da escada e uma aqui na frente do hall. Então, ó, arquitetura parede. Como eu comentei com vocês, nós já temos um tipo aqui que já está todo configuradinho, certinho, com painéis, com montantes. Então, nós vamos usar esse aqui, ó, fachada externa. Tá? A questão da altura é a mesma coisa com relação à parede, né? A parede básica. Então, eu vou fazer ele indo do térreo até a cobertura. Tá aqui. Do térreo até a cobertura. Uma coisa que muda, que é a questão da linha de localização. No caso de parede de cortina, ele não permite que eu escolha, né? Sempre vai ser pelo eixo. Então, se ele vai ser pelo eixo, eu vou ter que pegar uma linha central aqui entre essas duas linhas azuis aqui, ó. E repara que o Revit, né, quando eu coloco o mouse entre uma linha e outra, ele cria uma linha imaginária, tá? Só não funciona se eu estou com um zoom muito próximo. Aí ele não cria a linha imaginária. Mas se eu não estou com o zoom muito próximo, é muito simples, ó. Já criou a linha imaginária, daí eu vou fazer, ó, uma parede ligando um prédio ao outro. Vou dar ESC. Mesma coisa aqui, ó. ESC também. Tá pronto. Se eu for olhar em 3D agora, tá lá, ó. Tá? Tanto na parte atrás da escada quanto aqui na parte da frente. Uma coisa que eu vou ter que observar é que esta configuração dessa parede de vidro, ela tem um vidro um pouquinho deslocado para um dos lados, ó. Não, o vidro não está centralizado no montante. E como eu fiz a parede, ó, eu fiz as duas da esquerda para a direita, acabou ficando que essa está com o vidro um pouco mais para fora do ambiente, né? Um pouco mais para o lado externo do que do lado interno. E essa está ao contrário, ó. O vidro está um pouco mais para o lado interno do que para o lado externo. E aí você vai ter que escolher aí. Uma das duas a gente vai ter que inverter, né? Tem gente que prefere o vidro um pouco mais para o lado de fora. Tem gente que prefere o vidro um pouco mais para o lado de dentro. Eu vou inverter essa, mas isso aí fica a critério, tá? Eu vou selecionar essa parede sempre clicando nesta pré-seleção aqui, ó, que é esse tracejado, de modo que eu selecione a parede de vidro e não o montante. Ó. Selecionando a parede de vidro, eu tenho esse botãozinho aqui que permite que eu altere a orientação, né? Faça essa inversão aqui, ó. Agora sim, agora ficou o vidro um pouco mais para o lado esquerdo, para o lado de fora, da mesma maneira como aqui atrás. Então agora o nosso objetivo vai ser o seguinte, vai ser colocar uma porta aqui, ó, que é essa porta que a arquitetura está pedindo, tá? Com duas folhas de abrir, né, abrindo para o lado de fora. O problema é o seguinte, ó, se eu vier aqui no comando de porta e tentar colocar, por exemplo, essa porta de correr, tá vendo que não permite, tá? Não permite a colocação de uma porta pelo comando de porta, arquitetura porta diretamente em uma parede de vidro, tá? E outro detalhe que é bom chamar a atenção é o seguinte, se eu vier aqui em navegador do projeto, né, na subpasta de famílias e navegar até a pasta das portas, eu vou ver que eu tenho aqui, ó, né, eu tenho aqui esta categoria, lembrando daquela hierarquia, né, categoria, família e depois o tipo. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 famílias de portas. Mas quando eu entro aqui no comando de porta, ó, aparecem somente duas, esta e esta. E onde estão as outras três? O que acontece? As outras três são portas para ser utilizadas nas paredes de vidro. Tá? E eu não consigo fazer isso através do comando porta. Tá? A ideia aqui vai ser o seguinte, editando este painel, como a gente fez na aula passada, nós vamos criar um painel aqui com as mesmas dimensões da porta e transformar esse painel em uma porta. Tá? Por isso vai ser muito importante aqueles comandos manuais que nós vimos na aula passada. Então vamos iniciar esse processo que é muito mais fácil, aliás, só pode ser feito em 3 dimensões, né, numa vista em 3D. Então, ó, iniciando o processo eu vou fazer o seguinte, eu quero ficar somente com esta parede, esta, e a planta baixa visível na vista. Então eu poderia ocultar todo o resto,
Mas tem uma opção interessante que é o seguinte, ó, vou selecionar a parede de vidro, com o Ctrl vou selecionar a planta baixa. Então eu estou com esses dois elementos selecionados. E eu vou vir aqui, ó, nesse óculosinho que tem aqui embaixo, que permite que eu isole temporariamente esses elementos. Eu vou selecionar essa opção, ó, isolar elemento. Agora, eu estou temporariamente, até ter uma linha azul em volta aqui, uma borda azul, e escrito aqui que isso aqui é um isolamento temporário, que eu posso voltar, né? A gente vai aprender depois como que volta ao normal. Então agora eu vou fazer o seguinte, para começar a edição aqui e transformar um painel, criar um painel aqui do tamanho de uma porta, para depois transformar ela em uma porta, eu vou mudar o estilo aqui para a estrutura de arame. Fica um pouco mais fácil de fazer essas modificações. A primeira modificação que eu vou fazer é pegar este eixo que está aqui, ó, usando o Tab, né? Eu vou pegar aqui a pré-seleção do montante, vou apertar Tab 2 vezes, até selecionar o eixo que está aqui, ó. Daí vou mudar a altura dele, que está aqui para 1,53, para a altura de uma porta, 2,10. Para que se eu fizer isso aqui, ó, não vai acontecer nada, como se tivesse bloqueado. Tá? E realmente está. Tá vendo aquele comando que nós vimos de desafixar e fixar? Ó? Tá? Então, a parede de vidro sempre cria os seus elementos, todos eles fixados. Então, qualquer alteração que eu queira fazer aqui, eu vou ter que desafixar. Tanto faz por aqui ou usando esse desafixar aqui. Pronto. Agora eu já consigo colocar 2,10 de altura. E agora nós vamos unir esses dois painéis, da mesma maneira que nós fizemos na aula anterior. Eu vou dar um Tab, selecionar o eixo que está aqui por trás. Vou vir aqui em adicionar, remover segmentos, né? Vou clicar aqui, ó, nessa parte que eu quero remover. Pronto. Unimos os dois painéis em um só. Se a porta fosse essa largura toda, bastava transformar esse painel aqui em uma porta, mas ela não é. Ela tem 30 centímetros de distância, depois vocês podem medir, da face aqui da parede de vidro. Tá? Então, como que eu vou fazer? Eu vou criar um eixo aqui, ó, para criar um painelzinho desse lado e outro desse, e deixar o espaço restante aqui para a porta. Então, vamos lá, ó, arquitetura, eixo, a gente já viu essa opção. Vou mudar aqui, ó, em vez de todos os segmentos, vou mudar para um segmento. Se eu deixar todos, ele vai fazer fora a fora. Vou colocar aqui um segmento. Pronto. 30 centímetros de distância do lado esquerdo e 30 centímetros de distância do lado direito. Pronto, estamos quase concluindo a transformação disso aqui em uma porta. Eu vou agora excluir esses montantes que estão aqui embaixo. Isso pode ser feito tranquilamente, não precisa excluir o eixo, né? Nesse caso aqui, tem que desafixar lá e excluir. Vou fazer isso com esse aqui. Seleciona, desafixa e exclui o montante. Pronto. E agora, vou até voltar aqui para estilo cores consistentes. Agora, nossa tarefa vai ser transformar esse painel em uma porta. Um detalhe é o seguinte, esses painéis não necessariamente precisam ser de vidro. Tá? Ele pode ser de qualquer outro material. Se eu clicar na configuração da parede, aqui eu tenho, ó, a configuração do painel. No caso aqui, todos eles estão usando esse envidraçado, mas poderia ser um vazio, uma parede básica, tá? Sei lá, um brise, qualquer coisa desse estilo. Tá? Então, eu posso ter qualquer tipo de configuração desse painel. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar o painel, vou aproximar aqui da face, dar um Tab, até conseguir pré-selecionar o painel. Pronto, selecionei. E aqui eu faço a alteração. Repara que está travado aqui, está bloqueado, eu não consigo clicar. Para que eu consiga fazer essa alteração, eu vou ter que desafixar ele aqui também. Pronto. Agora liberou aqui e agora sim, ó, eu consigo transformar esse painel em um vazio, em uma porta, né? Esta é a maneira que eu consigo colocar uma porta aqui. Então eu vou vir aqui, ó, vou selecionar essa porta que está aqui, ó. Lembra daquelas 3 famílias de porta que não apareciam no comando de porta? Elas estão aqui. Tá? Então são essas duas e tem mais uma lá em cima. Eu vou transformar essa aqui então usando este
esta família aqui, ó, porta, parede, cortina, vidro duplo. Pronto. Já transformou esse painel em uma porta. Tá? Agora eu posso voltar aqui à configuração 3D normal, usando aqui o óculosinho, ó, novamente. Tá? Se eu aplicar, né, se eu usar esta primeira opção, na verdade eu estou transformando esses elementos que eu ocultei temporariamente em definitivo. E não é isso que eu quero. Eu quero esta opção. Eu quero voltar todos os elementos para a tela. Tá? Aquela isolamento desses elementos aqui era só temporário. Vamos lá agora em planta baixa, só para verificar o seguinte. Se a porta está abrindo para o lado certo. Normalmente ela fica aqui, ó. A porta está aqui. Normalmente ela fica abrindo para o lado certo. Às vezes ela fica assim, ó, abrindo para dentro. Mas aí é tranquilo, ó. É só você selecionar a porta e colocar ela para abrir para fora. Tá? Então, nós terminamos agora o processo de modelagem das paredes de vidro. E na próxima aula vamos começar o processo de estudo das escadas. Tá? Por enquanto é só. Muito obrigado.